Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Dilmar Dal Bosco. Ele é o líder do governo, é o presidente do Democratas no estado de Mato Grosso. Deputado Dilmar, uma honra receber aqui nos estúdios da Capital FM. E eu começaria aqui revivendo uma matéria antiga que nós divulgamos aqui, talvez, e no blog, com certeza, no blog do Antero, com relação a um projeto de lei que foi atribuído a você, pelo menos nós escrevemos isso no blog, que você teria sido o autor de um projeto que mudaria o regimento interno da Assembleia para, em caso de vacância do cargo de primeiro secretário, por exemplo, na hipótese do Guilherme Maluf ir para o Tribunal de Contas, seria feita a nova eleição e não assumiria o segundo secretário. Você apresentou ou não esse projeto de lei só para a correção da verdade. Bom dia, deputado, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Laís, bom dia, Mauro Camargo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente contigo, Antero. E quero restabelecer a verdade. Eu até não saí no seu blog a informação e o próprio deputado Guilherme Maluf vim falar comigo, falou, olha, é uma injustiça falando do seu nome como autor desse projeto. Até então não sabia desse projeto, na tramitação dele, que ainda estava em tramitação. Nunca e jamais seria da minha iniciativa. E também não teria nenhum problema ser de minha iniciativa. Então não fui eu que fiz o projeto, foi outro colega deputado que apresentou essa propositura, que eu acho natural e normal, porque as outras Assembleias Legislativas são desta maneira, como também na Câmara Federal. Então não teria nenhum problema também de eu apresentar. Mas aí foi, talvez, uma informação repassada ao blog seu que não foi verdadeiro, quer dizer, não foi de minha autoria, só para se retratar sobre esse assunto. Tá certo. E agora, como é que está, como é que repercutiu na Assembleia, e para você especialmente, na condição de líder do governo, o retorno lá do deputado Wilson Santos? Porque o Wilson disse assim, não, vou voltar para ver se a gente consegue colocar nos trilhos aqui a questão do VLT, etc. e tal. Teve deputado que reclamou, como o deputado Oscar Bezerra. Falou, não, isso é uma desconsideração com os 20 deputados que apoiam o governo. Você, como líder, como é que você se refere a esses fatos? Na verdade, o Wilson usou da prerrogativa de vir e que fosse verificado todo o relatório da CPI da questão das obras da Copa, não só do VLT, mas de todas as obras da Copa. E eu acho que talvez não seja só isso que motivou, tem motivos talvez pessoais, o que ele queria retornar ao parlamento. Eu vejo também da mesma maneira como outros deputados questionaram, até que nós somos 20 deputados praticamente em votação dentro do parlamento de base do governo do estado, do governador Pedro Táxi. Eu vejo que a entrada do Wilson e a saída do Jajá, nós ficamos na mesma situação. Nós teríamos o mesmo voto, então isso seria diferente para mim lá dentro como líder do governo, que o voto do Jajá também sempre tem votado na base do governo, a todas as proposituras, todos os projetos que a gente pede a ele, também ele tem votado com o governo do estado. Então isso seria o mesmo voto. E a questão do relatório da CPI já estava na mesa diretora, para a mesa diretora pôr em apreciação a Comissão de Constituição e Justiça para fazer o relatório e pôr em votação. Então eu acredito que isso não inibe e não diminui e não proíbe nenhuma forma de que seja executado tanto o relatório da Comissão de Constituição e Justiça como a votação em plenário. Ou seja, o resultado vai ser igual, estivesse ou não o Wilson na Assembleia. Da mesma maneira. Tá. Laís Souza e Mauro Camargo participam conosco aqui da entrevista. E vai mudar o relatório da CPI, porque ontem o deputado Botelho, que é presidente da casa, esteve aqui e disse o seguinte, não, a CPI não vai mudar o relatório, eu vou colocar o relatório para votar. Não vai ter nenhuma mudança no relatório original e nós vamos colocar o relatório para votar. Mudança só para colocar a mudança na essência do relatório, e sim na filosofia, né, que foi o termo que ele utilizou para a gente aqui ontem. Teria mudança na filosofia de continuidade ou não da obra do VLT, mas não das irregularidades apontadas no relatório. Até porque, Antero, a irregularidade, eu acredito que está muito bem avançado, não só pela Assembleia Legislativa, tanto pelo Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas da União, que já está a par e passo de tudo que aconteceu nas obras da Copa. Tanto que deve vir aí a delação do próprio ex-governador Silval, que deve mencionar com toda certeza essa questão do VLT e as obras da Copa do Mundo. Eu vejo que o trabalho que a CPI fez, do que foi indicado, que foi sugerido, que foi apontado, que viu de irregularidades, ele vai continuar no mesmo propósito. Eu vejo que agora, recentemente, o governo do Estado, através do secretário também, o Wilson Santos, governador Pedro Táxi, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o próprio Tribunal de Contas da União, já fizeram
praticamente um apanhado de tudo, e todos os apontamentos que tem que ser feitos, penalidades, quer dizer, a empresa que vai executar já tem todos os apontamentos a ela, as punições a ela, multas a elas que foram fechadas nesse grande acordo, assim que eu falo acordo, que eu falo na presença de todos as pessoas envolvidas, que tanto o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado. Agora, a CPI tem que votar seu relatório. Eu vejo que nós temos a obrigação, porque até... O plenário tem que votar, né? Porque a CPI já votou, né? Na CPI nós já votamos, agora tem que ir a plenário, quer dizer, já foi pedido ontem, definido ontem no Colégio de Líder, que já a Comissão de Constituição e Justiça já deve pôr o parecer em votação. Acredito que hoje, ainda não sei na sessão de hoje matutina, mas eu acredito mais na vespertina, que a gente já coloca em votação. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, também já disponibilizou a todos os deputados que tiverem interesse de pegar a cópia do relatório geral da CPI, já está disponibilizado, são 29 mil folhas, que foram um trabalho longo da CPI, que cada um tem interesse que possa ter o direito de pegar cópia, capa a capa de todo o relatório. Devia disponibilizar para o meio eletrônico, é mais barato, né? Imprime menos papel, preserva mais o meio ambiente, né? Mas eu queria, desculpa, Laís, só para amarrar bem esse assunto, porque ficou agora, ainda mais com as declarações do deputado, ficou uma situação meio inexplicável essa volta do Wilson para a Assembleia para tratar desse assunto. Mas a volta do Wilson foi uma atrapalhada do Wilson Santos, né? A Assembleia não tem culpa disso, foi uma atrapalhada mesmo. Mas o que eu queria tentar identificar, assim, o que de fato, o senhor fala, olha, talvez tenha sido uma questão pessoal, o senhor tem algum conhecimento de alguma, porque não tem a menor necessidade. A Assembleia discorda da continuidade do VLT? Não, a Assembleia, nós precisamos concluir o VLT. Qual a saída que tem hoje para Cuiabá e Vargem Grande? Nós não temos outra saída, não temos outra alternativa. O erro foi lá atrás. O erro foi eu sempre falei na Assembleia Legislativa, falta de planejamento. Pois é, por isso que essa explicação do deputado Dilmar Dal Bosco que mostra que o Wilson, que vinha muito bem do governo, virou um trapalhão. Ele foi lá para fazer confusão na base e levando uma carga negativa para o governo Pedro Táxi. E, deputado, qual que vai ser a defesa que o senhor vai fazer, né? Depois que vir um relatório, o que foi colocado para o senhor enquanto governo? O que defender desse relatório da CPI? Eu acredito que o governo não vai interferir, o governador Pedro Táxi não vai interferir de forma nenhuma, até já conversei com ele, e não tem nenhuma propositura, nem uma emenda, em nada no projeto. O projeto é de acordo com o que foi definido e foi relatado dentro da CPI, coloca em votação e vota. É isso que... E o relatório deve ser aprovado? Eu acredito que sim, acredito não. O relatório vai ser aprovado. Agora, deixa eu lhe perguntar, esse relatório, recomendando a suspensão do contrato, recomendando, quer dizer, não pode mostrando irregularidade, atrapalhar ou impedir o acordo transparente, como o senhor mesmo frisou aqui, feito pelo governo do Estado, com o Ministério Público, etc., para dar continuidade à obra, com a recomendação da Assembleia, dizendo, olha, essa obra precisa parar porque ela tem nulidade. Aliás, o próprio deputado Oscar Bezerra defende aos brados que o contrato, a licitação é nula de pronto. Mas peraí, o deputado Oscar Bezerra tem uma posição pessoal contra a obra. Para ele, a obra não devia nem ter começado, mas tudo bem, né? Essa é uma posição pessoal dele, que é um direito que ele tem de ter essa posição pessoal. Agora, a posição dele do relatório, ele recomenda a suspensão da obra e recomenda a devolução de dinheiro por parte do consórcio, não é isso? Exatamente. O que não é a palavra final, Mauro. Não é a palavra, nós porque isso vai para o Ministério Público. Vai para o Ministério Público e aí o Ministério Público está acompanhando desde o início da obra. Desde o início, tanto tinha cadeira dentro da AGECOP, depois SECOPA, sempre participou de todas as atividades, como o próprio Tribunal de Contas do Estado estava dentro, participando de todos os momentos. O que faltou... É incrível que não tenham barrado lá atrás, né? Não tenham evitado os problemas lá atrás, com toda... E é verdade o que o deputado está falando aqui. E aí... Todo mundo participou, e aí? Mauro, eu só queria... há tempos atrás, no início, lá quando foram apresentar para nós dados e números e valores a ser apontados pela construção do BRT, que custava 650 milhões de reais, depois 480 milhões. 480 milhões, concordo. E depois veio uma apresentação para a Assembleia Legislativa que custaria em torno de 690 a 750 milhões de reais para o VLT. Que seria, nós teríamos talvez aí menos recursos gastos, talvez interferência vindo ao longo do trecho para os empreendedores ou empresários que tinham seus imóveis,
Quer dizer, esse custo apresentado à Assembleia Legislativa custaria, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, um financiamento de 740 milhões de reais para a construção do VLT. Já foi gasto 1,100 e vai precisar de mais 900 milhões para terminar o VLT, e ainda o próprio Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público participou, o Ministério Público Federal, a CECID, Governo do Estado, mostram que ainda mesmo gastando isso vai ter uma economia em outros VLT instalados de quase 500 milhões de reais. Ou seja, morreu o discurso, eu disse hoje isso no programa que faço junto com o Edivaldo Ribeiro e o Lúcio Sorge lá, Notícia de Frente na TV Record, morreu o discurso de que essa obra do Silval é cara, é superfaturada. Não, isso não acabou. Não tem, até porque... Acabou, não tem autoridade mais para fazer esse discurso. Do VLT comparado com o outro é bem menor. É bem menor. Então, assim, tinham que reconhecer. O Silval fez até uma obra barata. Tanto é que nós tivemos que gastar mais, né? Porque morreu esse discurso. Morreu. Com esses preços, morreu esse discurso. E, aliás, o Wilson disse aqui, né? Que esse VLT nosso, mesmo com esse reajuste, ainda sai mais barato do que em outras localidades do país. Não é isso? É verdade. Eu acho que o que faltou desde o início, o que faltou em tudo isso aí foi planejamento. Planejamento e projeto adequado para fazer a execução. Esse que é o grande problema que chegou nesse caos que chegou. E nós porque foi no sistema RDC, né? Não precisa nem projeto. Uma outra coisa, né, Tero? Que o custo dessa obra, boa parte desse dinheiro, desses 900 milhões, estão repondo custo de manutenção de obra parada desde 2014. Quer dizer, você tem um custo de manutenção de obra acho que é que 3 com certeza né? É 3 milhões e meio por mês. Por aí, entendeu? Não, 3 milhões e meio por mês. mês. Manutenção de manutenção de de trilho, manutenção de vagões, manutenção de tudo. Cuidado, guarda, pessoal que fica, segurança, tem um custo enorme. Alto custo. Não, mas não é isso tudo, o que é isso? Bom, enfim. 3 milhões e meio é dinheiro, gente, pelo amor de Deus. 3 milhões e meio por mês. Mas é um custo elevado realmente para... Você vê o patrimônio que tem dos próprios vagões que estão lá em frente ao aeroporto. São 700 milhões de vagões na Terra. Aqueles vagões são intermináveis por 100 anos. Mas tem manutenção. Não, tem que ter manutenção, tem que movimentar, só isso. Já tem desgaste lá. A parte eletrônica, né? Agora, deputado, saindo um pouco do VLT, indo para outras questões que também são polêmicas e que devem movimentar os bastidores da Assembleia nos próximos dias, é com relação às reformas. A PEC dos poderes, aí a tão famosa PEC dos poderes, já foi sentado com o líder para saber de que forma trabalhar isso junto aos demais deputados para que se aprove esse congelamento de salário, congelamento de 12º? Na verdade, Laís, ontem foi aprovado em primeira votação, quer dizer, foi aprovado já na Câmara Federal, esse auxílio aos estados, né? Isso. Aos estados brasileiros. Hoje, quem mais está em situação delicada é o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais até surpreende muitas as pessoas. Eu mesmo sou uma das pessoas que estou muito surpreso com a situação de Minas Gerais. Um estado bastante industrializado. Um estado que está numa crise econômica muito triste, aquele estado mineiro. Eu acredito que agora com essa votação, apesar de ter alguns apontamentos e algumas reivindicações do governo federal quanto aos estados aderirem a isso. E através disso agora nós vamos sentar, eu acredito, hoje já tem uma reunião no final da tarde com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tapa, para a gente já começar a alinhar e tratar de novo desses assuntos. Eu acho que o estado de Mato Grosso hoje, em algumas condicionantes, já tem a obrigatoriedade talvez de aderir a esse pacote do governo federal. Já tem condições, até porque hoje, da receita corrente líquida, realmente, hoje nós estamos gastando aí, hoje, pagamento de encargos e salários, nós estamos superando aí os 70% da receita corrente líquida, até porque... Não, deputado, eu ouvi ontem o noticiário, e o noticiário diz que os estados, para Mato Grosso é muito bom aderir, porque Mato Grosso fica 3 anos sem pagar a dívida com a União. E 3 anos sem pagar a dívida com a União é uma economia de mais ou menos 500 milhões por ano para o Estado. 500 milhões por ano para o Estado dá 1,5 bi em 3 anos, que significa um dinheirão. O governo Pedro Taques coloca mais 1 bi no caixa, se aderir. Mas só que o Estado tem que mandar o ajuste de gastos, projeto que não foi, e tem que mandar a questão previdenciária.
o governo federal jogou no colo dos estados. Que o governo federal jogou no colo dos estados. Então, os estados vão ter que mandar essa questão previdenciária para ser votada nas assembleias. E até hoje não foi, né? A Assembleia já está pronta, se o Executivo já está pronto, se você já conversou com o governo, se o governo já vai mandar o ajuste e também a reforma previdenciária, que são, e também, lembrava bem a sua assessoria, que esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados também exige uma diminuição dos incentivos fiscais no estado de Mato Grosso. O estado já se preparou para poder ficar habilitado a não pagar a dívida com a União 3 anos, o que seria bom para o caixa do estado? Veja bem, Antero e ouvintes, as condicionantes são muitas realmente aprovadas onde na Câmara Federal. Uma das condicionantes, com toda certeza, é a questão da diminuição e a questão da preocupação, a questão do incentivo fiscal dentro do estado de Mato Grosso. Agora nós temos que ter a relevância e a preocupação com isso, por isso nós estamos trabalhando também em duas situações. A questão da reforma tributária do estado de Mato Grosso, para que a gente adeque realmente, que ela tenha a simplificação do tributo dentro do estado, que ela tenha isonomia de produto. Nós não podemos ter uma carga tributária de um celular numa loja A em detrimento da loja B. Nós temos que ter a isonomia da cobrança do ICMS dentro do estado. Então tem que ter igualdade. Nós não podemos ter apadrinhamento do produto ou apadrinhamento de quem é amigo do rei e quem não é amigo do rei. Então nós temos que ter esse cuidado. Então por isso tem que ter essa adequação da questão dos incentivos. Eu vejo que daí aí sim trabalha com incentivo fiscal e não a renúncia fiscal como era tratado anteriormente. E essa é uma das condicionantes fortes que precisa ser analisado, como também da própria, que se falou anteriormente, Antero, da questão da reforma tributária, a reforma previdenciária. O mínimo hoje que os estados têm que aprovar é 14%. Quer dizer, o estado de 11% passar a 14%. Então essa discussão e essas condicionantes que tem que levar em conta também, que é muito forte, até porque você atinge diretamente o servidor público. Então eu vejo que essa é uma... Pois mas aí, e tem uma outra questão, que é a previdenciária e o ajuste de gastos. O ajuste de gastos. O teto de gastos. Então nós temos o teto de gastos dos poderes, também tem que mandar para a Assembleia Legislativa, quer dizer, uma PEC ou um PLC, que eu acredito que pode ser por um projeto de lei complementar, onde nós vamos dar o congelamento aos poderes. Isso o governo já vem avançando muito com conversas com os poderes, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, com a própria Assembleia Legislativa. Nós já fizemos um congelamento em 2015, 2016, a mesma LOA de 2016 nós estendemos para 2017. Quer dizer, nós congelamos um ano praticamente não, congelou, na LOA está congelado o repasse aos poderes, que o mesmo valor de 2016 foi o mesmo para o exercício de 2017. Então aí pede também um prazo. O que está a dúvida aí, questão do teto dos gastos, ou o repasse aos poderes, o que está a dúvida é se nós vamos ter um gatilho lá na frente para discussão. É 3 anos, é 2 anos, é 5 anos? Quando que entra a discussão para a gente ver se o Estado já deu uma melhora na sua economia para que a gente volte a discutir, até porque tem avanço. O Tribunal de Justiça tem avanço. Tem demandas, né? Tem demandas dos poderes também. Eu vejo principalmente o próprio Ministério Público, o Tribunal de Justiça tem essa preocupação também, até porque senão inviabiliza até o mandato do próprio presidente do tribunal, Rui Ramos, que quer expandir, quer levar e aumentar varas em algumas regiões que precisa, eles têm levantamentos, que está sufocado o juiz. O povo precisa da prestação da justiça lá no interior. Do mesmo jeito que precisa da saúde lá no interior, precisa também do juiz, do promotor. E a sociedade não congela, né, Antero? Cresce. Ela cresce, as demandas, né? aumentam dia a dia. Tudo aumenta, né? Pessoas nascem. Então eu estava aqui hoje, estava escutando uma rádio, não vou aqui citar, mas eu estava na CBN e tal, até com o meu motorista fui marcando até o que foi aprovado, que foi ontem. E hoje eu estava na rádio escutando a questão de privatização de alguns estatais que nós temos, que os estados brasileiros vão ter que ter, quer dizer, incentivos fiscais, a previdência, inclusive até podendo ser uma extraordinária, muitas vezes, para que você faça o diferencial de 14, podendo ir a 15, quer dizer, isso não é o que se cogita, mas eu falo que foi condicionante aos estados brasileiros, talvez algum estado vai aderir a isso ou não, a proibição de aumento ou reajuste, adequação contratual, ou seja, de servidores também, que vai ter questão salarial, criar cargos ou funções novas, quer dizer, você pode fazer substituição de um cargo que a pessoa saiu, você substitui, mas não pode criar cargos ou funções novas, quer dizer, vários condicionantes, alterar a estrutura de carreira,
que isso é um problema, que tem um subsídio aí no meio, quer dizer, umas coisas que pode afetar e nós temos que cuidar. Tem alguns aumentos salariais propostos em leis lá de 2013, 2014, do governo anterior, que tem que ser cumprido ao longo de alguns anos. E aí tem que ver como que vai ser essa condicionante também, se vai suspender. Então, isso está na lei lá, que tem que ser suspendido. Então, essas preocupações que agora nós temos que ir realmente tratar com a equipe econômica do governo. O governo tem que realmente propor ou fazer uma proposta ao governo federal para ver se nós enquadramos nas condicionantes, até porque nós temos uma preocupação. Eu me preocupo muito hoje com o estado de Mato Grosso, eu me preocupo com a vida do estado de Mato Grosso. Para você ter uma ideia, na LOA de aprovado para 2017, nós tivemos um aumento de 30,54% no setor previdenciário. Nós saímos de 3,1 bilhões de reais para 4 bilhões de reais. Quer dizer, isso deu no geral... O quê? O sistema previdenciário do Estado, ele saiu na LOA 2016, fez 3,1 para 4 bilhões. Está gastando 4 bi? Como 4 bi do sistema previdenciário do Estado. Aumentou em 1 bi. Aumentou quase 1 bi. Aumentou 30 vezes. Em quanto tempo isso? De um ano para o outro. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Tá. Agora é o seguinte, os servidores não têm o direito de saber a situação deles. Por que a Assembleia está contra a CPI para investigar a questão previdenciária do Estado? Porque assim, fica muito mais confortável para o deputado votar. Não, eu vou aumentar aqui de 11 para 14, porque está aqui, vocês estão vendo. Isso. É preciso votar de 11 para 14, senão no futuro, quem aposentar não vai ter como receber, o Estado não vai aguentar pagar. Se não mostrar isso para os servidores, se não tiver esse jogo aberto, como é que vai ser essa situação? Porque o servidor já tende a não concordar com esse aumento, certo? Vai aumentar de 11 para 14. É normal que não concorde, né? Embora, às vezes, o político tem que saber que precisa fazer o que tem que ser feito. E principalmente, né, Antero, com os dados destrinchados pelo Tribunal de Contas do Estado, em que não foi repassado, por exemplo, no primeiro ano da gestão do Pedro Táxi, não foi repassado 1,8 bilhão para a Previdência. Deixou de computar a verba patronal, que é de responsabilidade do Estado passar. Nos últimos anos, foram 15 bilhões que se deixaram de passar, segundo dados apontados em relatório do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, isso é complicado também para o servidor público entender que já o tem Estado esse relatório, eu não sabia desses dados. A gente publicou ontem no blog da Antero. Pois é, eu estou sem ler o blog da Antero, eu preciso ler. Então, vamos ler então o blog da Antero. E aí o auditor apresentou isso em um evento na OAB, né, ele apresentou esses dados, em que colocou que só no primeiro ano do táxi ficou 1,8 bilhão sem colocar, e no acumulado dos últimos anos, 15 bilhões de verba patronal, que é a obrigação do Estado da contrapartida. Então, quer dizer, é um arroxo que o servidor vai ter que assumir por falha de gestão. E por que o servidor também não tem... É gravíssimo, né? É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Fiscal, Mauro. Não, porque assim, Mauro, o Estado precisa se manifestar. Isso não é apropriação indevida? Claro, indébita Indébita. Porque eu desconto de você e não recolho? Apropriação indébita. Eu não recolho a parte patronal. Está no Código Penal. Quer dizer, como é que fica isso? Na verdade, tem que fazer uma análise para ver realmente isso aí. Eu vejo que o governo de 2015 repassou, e aí eu tenho que só ver a questão de dados, mas repassou mais de 700 milhões de reais para o sistema previdenciário. Nós temos que pegar para acompanhar esse relatório, para ver realmente o relatório. Agora nós temos que fazer uma grande análise também do déficit orçamentário deixado. A grande pedalada orçamentária que deixou do Silval em 2014. Lá atrás, o secretário Marcel foi muito enfático em entrevista, e tem entrevistas dele, falando que o Estado estava quebrado. E já tinha orientado o governador Silval que não ia ter condições de fechar o caixa já em 2014. Já orientava que estava com déficit. Tanto que foi aprovada uma lei da Previdência dentro da Assembleia Legislativa, fui contra, lutei muito, proposta pelo governo anterior, que eu até falei numa entrevista, que aí colocaram-se na entrevista que o Silval deu um rombo de 18 bilhões de reais. Não é isso a minha entrevista. O que eu falei na tribuna foi que o Estado, naquele momento, tinha um déficit previdenciário de 18 bilhões de reais. Ele fez uma proposta apresentando algumas garantias previdenciárias para a Previdência de algumas áreas inadequadas, áreas que não pertenciam mais ao Estado, áreas que foram doadas pelos governos anteriores, não no governo atual, e áreas que já ficaram em garantia previdenciária e áreas que não tinham valor como foi passado.
Isso consta no relatório do Lázaro da Cunha Amorim, que é o auditor do Tribunal de Contas que fez o relatório, justamente isso. Na gestão Silval, eram 13 bilhões de reais que estavam de déficit. Mas não é a gestão Silval. É déficit, né? É o déficit que vem... Como o déficit hoje pode estar em 15 e não é do Pedutax. Não é do Pedutax. O déficit do Pedutax seria só de 1,8 bilhão referente a 2015, né? E é justamente esse período aí, e eles deram como garantia em 2014 áreas hoje que são bairros, né, que são do áreas Estado. Públicas mas que já não tem mais valor de mercado. Não tem. São áreas, são bairros, onde tem igreja instalada, onde tem um órgão público instalado. Eles encheram o Diário Oficial com nomes de imprensa. Mas, deputado, tarefa árdua, grande, você vai ter que suar a camisa, né? Sucesso aí, porque o Brasil precisa de reformas. Antero, eu acredito o seguinte, Mauro, Laís, eu acredito o seguinte, é que eu tenho que vestir a bandeira do Estado de Mato Grosso. A minha responsabilidade e de mais 23 colegas deputados... Lógico, essa é a bandeira do futuro, né? Porque senão nós vamos ficar... Senão não tem futuro. Senão não tem futuro. Então eu vejo que realmente o governador Pedutax, o governo do Estado, o governo Mato Grosso, o governo do Estado de Mato Grosso tem que tomar medidas. Urgentemente, a questão de teto do gasto previdenciário, ajustes fiscais, nós temos que fazer realmente a reforma tributária, a reforma administrativa, mesmo que pouca tem que fazer, temos que cuidar realmente do nosso Estado para garantir o futuro. Deputado Dilmar Dal Bosco, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela atuação lá na liderança do governo. Eu que agradeço, Antero, muito obrigado a vocês e que Deus ilumine a todas as famílias matogrossenses, principalmente a grande metropolitana e a Baixada Cuiabana.